sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor, Rei supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Então nós vamos dar início. Eu vou pedir ao pastor Davi para fazer a leitura do Salmo 23. Em seguida, Alexandre para fazer uma oração. Eu não sei se tem aí alguém para cantar, mas tudo bem. Se não tiver, a gente... Tem Paulinho aí, ó. Tem Paulinho aí, aí? Paulinho. Pronto. Então vamos fazer um louvor aí. Vou convidar alguém aí para fazer um louvor, viu? Ou Paulino ou Caliene, depois da oração. Beleza? Vamos lá? Pastor Davi. O meu é a leitura, reverendo? É leitura, Salmo 23. Certo. Deixa eu pegar aqui, ó. Calen escritura hoje tá faltando, viu? Calen deu uma saidinha hoje. Calen tá faltando hoje, Calen deu uma saidinha hoje. Pronto. Vou pegar aqui a Bíblia que eu tava sem ela na mão. Pronto. Pode ler? Pode ler. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Amém. Vamos orar, né?
Vamos lá. Bondoso Deus, nós clamamos a Ti, neste momento, ao tempo que nós somos gratos por esta palavra revelada diante de nós, saltando aos nossos olhos. Também te damos graças, Senhor, por esse instrumento que o Senhor pôs nas mãos da Tua igreja para avançar o Evangelho, que é a tecnologia. Também queremos te agradecer pelos irmãos e irmãs aqui presentes. Que o Senhor possa abençoar aqueles que não puderam participar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Paulinho está aí? Amém, estou sim, pastor. Graça e Vamos paz fazer a um louvor, todos. Paulinho? Pode? Dá. Eu moro numa área, assim, bem rapidamente, numa área bem privilegiada, porque para quem gosta do sítio, é bom. Agora eu estou com um problema aqui que a vizinha meteu fogo no mato ali. Eu não sei se minha respiração vai alcançar, mas em nome de Jesus vai dar certo. Muito bem. Só para informar os irmãos. Então, vamos cantar o hino 113 no nosso cenário. Achei um bom amigo. Amém? Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares escolhidos para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhidos para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele fez-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhidos para mim. Jamais me desampara, nem me abandonará. Se fiel e obediente aqui viver, está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face o possa ver. Então aos céus subindo, na glória me verei, com Jesus meu Salvador morando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhidos para mim. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Irmãos, nós estamos iniciando o nosso estudo de hoje e, como é do conhecimento geral, nós estamos no curso 3 de doutrina cristã, e hoje nós vamos estudar a respeito do tema obediência a Deus. Ou, se você preferir, poderíamos dar um título um pouco mais longo, que seria obediência à vontade de Deus. Nós vamos abrir o texto de Mateus, capítulo 5, versos de 14 até o verso de número 20. Mateus, capítulo 5, versos de 14 a 20. Diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não penseis
que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum io ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e ainda ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Queridos, que o Senhor aplique essa porção importante da sua palavra em nossos corações. Vamos orar mais uma vez nesta noite. Nosso Deus e Pai, te louvamos mais uma vez, pedimos a tua bênção para nós, como igreja, neste momento em que nos preparamos, Senhor, para estudar a tua palavra. Que o teu Santo Espírito seja nosso ensinador, que possamos compreender as verdades divinas que tu queres trazer ao nosso coração nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de repetir aqui apenas o verso 20, que diz assim: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Queridos, quando lemos a história bíblica, notadamente do profeta Samuel, nós vamos ver que um dia Deus mandou Samuel, o servo impoluto, dizer a Saul que fizesse guerra aos amalequitas, tradicionais inimigos de Israel, e que depois de vencê-los, destruísse a todos e a tudo que lhes pertencesse, não tomando despojos de seus bens. Saul reuniu um exército de 210 mil homens e venceu os amalequitas. Matou-os a todos, menos a Amaleque, que era o rei dos amalequitas. Além disso, tomou como presa de guerra o melhor do gado, de ovelhas e de vacas. Deus então mandou que Samuel fosse repreender a Saul pela sua desobediência. Deus, irmãos, sempre repreende os seus servos, os seus filhos, quando estes cometem desobediência. Foi assim com Davi e, inicialmente, foi aqui com Saul também, que era o rei. Quando Samuel chegou, Saul lhe disse: executei as palavras do Senhor. E sabemos que não era verdade. E o profeta, sabendo disso e vendo, pois que estava presente, disse: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido de bois que ouço. E Samuel pergunta isso a Saul: o que é isso que eu estou ouvindo? Saul respondeu de maneira, irmãos, que podemos qualificar aqui de maneira hipócrita, como geralmente respondemos a Deus quando cometemos pecado. Saul disse: de Amaleque os trouxeram,
porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. No continuar do diálogo, né? Ou na continuação do diálogo, Samuel perguntou a Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Queridos, o profeta Samuel repreende aqui duramente o rei, dizendo que ele foi desobediente e que não há nenhuma justificativa para a sua desobediência. Geralmente, quando somos desobedientes, nós queremos encontrar um motivo, queremos encontrar uma razão que justifique o nosso erro. Porém, nada justifica o erro e a desobediência. Essa é uma tendência muito encontradiça entre os homens, mesmo entre os cristãos, fruto da natureza pecaminosa. Tentar agradar a Deus com coisas, ao mesmo tempo em que não se quer obedecer à sua palavra. É mais fácil dar coisas a Deus do que obedecer. Entretanto, irmãos, o que Deus quer é a obediência e a fidelidade. É isso que Deus quer e é isso que Deus espera. Eu gostaria de citar aqui, irmãos, uma experiência pessoal. Eu ia uma vez para João Pessoa com um colega meu, chamado Feitosa, que ia de copiloto. E quando nós chegamos naquela entrada antiga de João Pessoa, que você fazia aquele círculozinho, esperava os carros que vinham descendo aquela ladeira lá, para você entrar, você tinha que parar. E aí, quando chegamos ali, o meu copiloto disse, pode puxar. E eu nem olhei e puxei o carro, né? Aí só vi foi a sirenona atrás de mim. Polícia Rodoviária Federal. E aí eu entrei para João Pessoa e eles entraram atrás e tocaram a sirene de novo. Eu disse, pronto, é comigo mesmo. Eu encostei e eu lembro que eu desci, o policial olhou para mim e disse, meu amigo, você sabe que a preferência aqui é quem vem lá de cima? Eu disse, sei. Sabe? Sei. O senhor sabe que entrou errado? Sei. Sabe? O senhor sabe que está errado? Sei. Eu sei que estou errado. Irmãos, é interessante como aquele policial ficou sem chão, sabe? Ele simplesmente olhou para o outro assim e disse, as pessoas não admitem os erros. Ele disse, eu tenho consciência do meu erro. Eu estou errado. Pode aplicar aí o que for necessário. Tá certo? Eu tenho consciência do erro. E aí ele acabou dizendo, vá, preste mais atenção da próxima vez. Acabou não aplicando a multa, inclusive, que era devida, né? E só para encerrar essa história, na viagem seguinte eu comprei um desodorantezinho de veículo, que era uma direçãozinha, né? E quando ele sentou lá para viajar comigo, meu amigo, a sua direção é essa. Não dê mais opinião na minha direção. Pois bem, Saul aqui também não assumiu o seu erro e quis justificar. Irmãos, muitas vezes os nossos erros não têm justificativa. Nós temos que entender quando erramos e temos que admitir. Saul aqui nega e quer justificar, dizendo tudo que veio foi para o Senhor. Mas Samuel repreende-o duramente e diz que o que Deus espera é a obediência e a fidelidade. Nada mais além disso. Bem, o nosso texto básico
que também tem sido sempre objeto da nossa análise, né? Nós precisamos explicar o entendimento que nos passa o texto básico. E o texto básico traz para nós algumas questões bem interessantes, não é? Eu até fiz um pouquinho diferente aqui, que eu gosto de colocar lições, né? E agora que eu estou vendo que eu não coloquei aqui. Pois bem, em primeiro lugar, o evangelista começa falando aqui a respeito da luz, do brilho e da nossa luz. A nossa luz, diz ele, deve brilhar, conclui ele dizendo isso no verso de número 16. Irmãos, uma vida piedosa dá um testemunho convincente do poder salvador de Deus, e isso lhe traz glória para o seu testemunho. Também Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 12, nos fala a esse respeito. No verso 17, o Senhor Jesus diz: eu não vim revogar a lei e os profetas. Pelo contrário, eu vim cumprir. Jesus não estava concedendo uma nova lei e muito menos revogando a antiga, mas explicando o seu conteúdo moral, como nós também devemos fazê-lo. Os próximos estudos e as próximas perguntas do catecismo vão estar tratando especificamente a respeito dessa lei. Diz o Senhor no verso 18 que tudo será cumprido. Toda a lei de Deus, toda a vontade de Deus, ela será cumprida integralmente. Verso 18. Cristo está afirmando a inerrância e a autoridade do Antigo Testamento como palavra de Deus. No verso 19, ele trata das consequências. As consequências de praticar ou ensinar desobediência, mesmo que seja no mínimo do ensino desta palavra. Ele está dizendo que nós temos que cumpri-la integralmente. E que se nós ensinarmos algo diferente, nós seremos responsabilizados, mesmo que seja no mínimo. Verso 20, que é o último versículo desse texto, Jesus chama seus discípulos a uma santidade mais profunda e radical do que a dos fariseus. E diz: se a vossa justiça não extrapolar em muito a dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Ele está conclamando a sua igreja a viver uma vida de santidade. E é claro, irmãos, que a igreja do Senhor somos nós, eu e você. Então, nós somos a igreja do Senhor. E ele está conclamando a nós também a vivermos esta vida de santidade. Bem, os nossos símbolos de fé, começando com o tema central que estamos estudando, que é a confissão, que é o breve catecismo, né? Auxiliado pelo catecismo maior e também pela confissão de fé, mas o foco é no breve catecismo. A pergunta 39 diz: qual é o dever que Deus exige do homem? E a resposta: o dever que Deus exige do homem é obediência à sua vontade revelada. O que Deus exige de mim, o que Deus exige de você é obediência à sua palavra revelada. Pergunta 40. Que revelou Deus primeiramente ao homem para a regra de sua obediência? A regra que Deus revelou
primeiramente ao homem para sua obediência foi a lei moral. Temos as passagens principais, Miqueias 6, 8, Lucas 10, 27, Lucas 10, verso 27 e 28, Gênesis 17, 1, Romanos capítulo 2, versos 14 e verso de número 15. E temos aí Catecismo Maior, perguntas de 91 até a pergunta de número 98. Então, para que você aprimore o seu conhecimento a respeito deste tema, aconselho a que você veja estas perguntas do Catecismo Maior, que pode ser baixado de graça. Confissão de Fé, Catecismo Maior, Breve Catecismo, no site da Igreja Presbiteriana do Brasil. A nossa Confissão de Fé, que é a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 19, os itens de 1 a 7, nos trazem também alguns aspectos importantes. Primeiro, Deus outorgou a Adão o pacto das obras, o que o obrigava a sua descendência a uma obediência pessoal, inteira e perpétua, prometendo-lhe vida ou morte. Dependia do que ele decidisse. Sabemos o que ele decidiu. Segundo, depois da queda, essa lei continua sendo uma perfeita regra de justiça. Terceiro, além da lei moral, Deus também deu as leis cerimoniais. Quarto, a esse povo, Deus deu também as leis judiciais. Tudo isso, irmãos, são coisas distintas. Tudo é lei. Mas temos a lei moral, a lei cerimonial e as leis judiciais. A lei moral obriga a todos em sua obediência. Os crentes devem observar a lei moral, não para justificação, mas como regra de vida. Sétimo, o uso da lei não são contrários à graça do evangelho, mas se harmonizam. Esse aqui, irmãos, é um resumo muito grande. Eu diria que é o resumo do resumo, do que está realmente colocado na nossa confissão de fé. Então, quer aprimorar seu conhecimento, estude a confissão de fé. Inclusive, temos confissão de fé até comentada hoje e temos muitos comentários na internet que você encontra com muita facilidade numa pesquisa rápida. A luz do sol. Não se pode esconder a cidade. A luz, irmãos, Jesus está mostrando aqui, é algo visto de longe, com facilidade, tal qual uma cidade edificada sobre um monte. Quando você viaja, principalmente à noite, que está escuro, quando você chega de longe, principalmente se for num lugar alto, a primeira coisa que você vê são as luzes da cidade que brilham e mostram a cidade, porque ela tem luz. Se ela estivesse no escuro, você não veria nada, não é? Então o Senhor está dizendo que nós refletimos e devemos refletir essa luz. E mais, ele diz que o lugar certo para refletir essa luz é no velador. Verso de número 15. Nem se acende uma candeia para escondê-la. Então ele está dizendo, a luz que existe em você tem que ser colocada no lugar visível, para que todos vejam. Irmãos, o testemunho nosso é muito importante. Eu cito sempre isso, mas tinha um presbítero da minha igreja de origem chamado José Manu. Ainda hoje, se você na cidade falar em José Manu,
As pessoas geralmente dizem até assim: eu só conheci um crente, é Zé Manu. Então você veja que o testemunho dele é muito forte. Era muito forte. Tão forte que as pessoas ainda veem isso hoje, já tendo ele partido há vários anos. A luz a que Jesus se refere aqui, e que era colocado no velador, é uma espécie de lamparina com óleo e pavio que acesa era colocado em lugar alto de onde pudesse espalhar-se a luz. Ninguém colocaria a candeia sob um alqueire, a medida de quantidade que poderíamos comparar a um balde, mas no velador, um suporte alto, próprio para apoiar uma candeia ou uma vela. Então, quando você acende uma luz, você a coloca num lugar alto. Onde nós colocamos a luz? Em nossas casas. Em vários lugares, mas principalmente no teto. A luz principal que vai alumiar tudo é a luz que está no teto. Nós a colocamos num lugar onde ela tem um destaque. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Naquela época, a luz era de candeeiro ou de vela. E o Senhor diz: coloque-a num lugar alto onde todo mundo possa ver. O objetivo dela é iluminar. Verso 16, ele conclui dizendo: brilhe assim também a vossa luz. Brilhe assim também a vossa luz. Nem mesmo a modéstia, verdadeira ou falsa, deve impedir-nos de brilhar no mundo, pois para isso é que Cristo faz incidir sobre nós a sua luz. A sua luz se reflete, a luz de Cristo, se reflete em você, para que você possa brilhar e para que todo mundo possa ver. E ele conclui dizendo isso: para que vejam as vossas boas obras. A luz se traduz em obras, em ação. Como é que você age? Como é que a sociedade lhe vê? Como é que os seus amigos lhe veem? Como é que aqueles que estão perto de você lhe veem? Não é algo estático, como um caráter estampado simbolicamente num quadro e fixado numa parede para ser admirado. Não. A sua luz é para brilhar, para que todos vejam as obras que você tem realizado. E, vendo estas obras, as pessoas vão glorificar a vosso Pai. É isso que Jesus está dizendo. Se você brilha a luz de Cristo, se ela se reflete em você, as pessoas que olham para você vão glorificar ao Pai. Toda atuação do cristão no mundo deve ter como objetivo a glorificação de Deus, e não que o próprio cristão seja elogiado e engrandecido. Quem tem que ser elogiado e engrandecido é o nosso Deus. Se o que fazemos não promove o louvor de Deus, provavelmente está errada a nossa atuação. Precisamos mudar. Precisamos começar a agir de outra forma. Precisamos agir de outra maneira. Precisamos mostrar e deixar as pessoas verem. No verso 17, Jesus fala a respeito da revogação da lei. E ele está dizendo aqui claramente assim: não se enganem, não pensem que eu vim revogar a lei. Cristo é muito claro. Ele não veio para anular, nem para fazer que a lei deixe de vigorar, ela continua em vigor. Ele diz: eu vim para cumprir. Como o homem estava sujeito à lei, não podia nem transgredi-la, nem tornar-se omisso.
Há quem entenda que Cristo veio cumprir a lei em nosso lugar, de tal modo que agora não precisamos mais cumpri-la. Não existe, irmãos, base bíblica para entender-se dessa maneira. Continuamos sendo obrigados a cumprimento ou a cumprir a lei, como deixa bem claro o verso de número 18, que será analisado a partir de agora. O cumprimento da lei. Diz o Senhor: nem um i ou um tio jamais passará da lei. Só a lei cerimonial não tem que ser cumprida por nós. Até que tudo se cumpra, a lei cerimonial foi cumprida por Cristo, seu sacrifício e tudo o que o simboliza. E não pode ser repetido. Mas a lei moral nos obriga e continuará nos obrigando. Continua no texto. Até que o céu e a terra passem. Enquanto o mundo existir, a lei estará em vigor para ser cumprida. Com a volta de Cristo, ele julgará a todos. A lei estará sendo cumprida não pelos homens, mas por Deus. E, finalmente, ele se aproxima da conclusão e fala a respeito da violação da lei. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos será considerado mínimo no reino dos céus. É fora de dúvida uma palavra de reprovação de Cristo, especialmente quando observarmos as palavras que estão no verso de número 20. Um destes mandamentos, posto que dos menores. Diante de Deus, não há mandamento que se possa deixar de cumprir. A transgressão ou não cumprimento de qualquer mandamento ofende a santidade de Deus, ainda que os homens, e não Cristo, o considerem muito pequeno. Ensina-nos o Espírito Santo, por meio do apóstolo Tiago, no capítulo 2 e no verso 20. Qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande. Olha a palavra que o Senhor está trazendo para nós aqui, irmãos. Vou repetir. Aquele, porém, que as observar e ensinar, esse será considerado grande. O cumprimento da lei agrada a Deus e confere a quem a cumpre um conceito elevado no reino de Deus. E agora a conclusão. Verso 20. Ele fala a respeito da justiça. Que justiça? A nossa justiça. Se a vossa justiça não exceder, e não exceder muito, a dos fariseus, não poderás ver o reino de Deus. Só poderá alguém exceder a justiça dos escribas e fariseus se, além da letra, observar também o espírito da lei. Mas se alguém não exercer não exceder, aliás, em justiça os fariseus, não entrará no reino dos céus. Dizer-se cristão e não cumprir a lei é enganar-se a si mesmo. Não adianta você dizer que é cristão se você não obedece a Deus. Para que você seja realmente cristão, você precisa obedecer a Deus. Se você não obedece, irmãos, é porque você não é cristão. Essa é uma análise dura
E é uma análise que só eu posso fazer de mim e você de você. É uma análise personalíssima que nós precisamos fazer. Bem, nos aspectos doutrinários, primeiro ponto que nós queremos trazer aqui para os irmãos é: Deus expressa a sua vontade através da lei. Deus expressa a sua vontade através da lei. A lei de Deus, irmãos, é orientadora e educativa antes de ser proibitiva. Assim o é desde o princípio. No Jardim do Éden, quando Deus iniciou o relacionamento divino com os homens. Colocando o homem num jardim magnífico, um pomar de fartura, Deus lhe disse: de toda árvore comerás livremente. Em lugar de proibir, deu liberdade ao homem, mas advertiu: havia uma árvore, uma só, cujo fruto o homem não deveria comer, a do conhecimento do bem e do mal. Era a única restrição que Deus fazia. Obedecer a Deus importava em viver sempre. O comer daquela árvore significaria a desgraça para o homem. E Deus disse isso com muita clareza. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Era uma árvore como as outras, como todas as demais. Seu fruto não continha nenhum veneno, nem poder mágico. Mas a atitude de Adão diante da ordem de Deus é que determinaria o seu futuro. A existência da árvore no Jardim do Éden seria, por assim dizer, um teste de fidelidade para Adão. E Adão e Eva não passaram no teste. Foram reprovados. O Enem de Deus reprovou Adão e Eva. Desobedecer a Deus, irmãos, é sempre uma tragédia. Davi que o diga, Saul que o diga, Adão e Eva que o diga, nós que também o afirmemos, porque sofremos as consequências da desobediência. A proibição era educativa, preventiva. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. Miqueias, capítulo 6, e verso de número 8. Deus, o Criador, o Eterno, o único ser perfeito, é quem pode ensinar ao homem o que é bom e dizer o que é mal. Ele é quem dá o gabarito pelo qual devem ser aferidas as nossas ações. Então é Deus que nos mostra, é Deus que dosa o que é certo e o que é errado. E a vontade de Deus está revelada em sua palavra, em todo o texto sagrado, Antigo e Novo Testamento. Portanto, é ele o revelador da sua palavra, e ela é perfeita. Mas, irmãos, o pecador é avesso à lei. Modernamente, isso se torna cada vez mais evidente. Daí, um anseio, especialmente dos jovens, na frase de uma canção popular que diz: é proibido proibir. Porque o homem confunde lei com proibição. O homem é que gosta de proibir os demais, de criar leis demais, ao mesmo tempo em que cria 1000 maneiras
de burlar as próprias leis. O fato é que o homem quer possuir a liberdade absoluta. A liberdade que, teoricamente, nem Deus possui. A liberdade de fazer o bem e o mal sem sofrer nenhuma consequência. O homem quer viver num regime de anarquia. O que é anarquia? Anarquia é a ausência de governo e de anomia, que é a ausência de lei. Isto é, totalmente impossível, a começar pelas leis da natureza. Então, irmãos, nós precisamos quebrar essa barreira de aversão à lei. Precisamos compreender que a lei existe para nós, para nos proteger, para nos dar segurança, para nos revelar a vontade de Deus para a nossa vida. Terceiro aspecto, também um fato curioso. O homem procura sempre esquivar-se da lei e da responsabilidade. Vou repetir isso. O homem sempre procurou e procura esquivar-se da lei e da responsabilidade. Ele encontra sempre uma desculpa para os seus atos errados. Ele encontra sempre uma desculpa para os seus pecados. Ele quer encontrar sempre uma justificativa que não tem. Adão, por exemplo, pôs a culpa da queda em Eva e até no próprio Deus. Eva pôs a culpa na serpente. Um diálogo com o intérprete da lei, conforme registra Lucas, no capítulo 10, versos de 25 a 27, Jesus lhe pediu uma interpretação dela e ele a resumiu corretamente, como está em Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 5, também em Levítico, no capítulo 19, no verso 8. Quando Jesus lhe disse, faze isto, que era amar o próximo, e viverás. Faze isto, ama o teu próximo e viverás. O intérprete da lei tentou esquivar-se, perguntando, quem é o meu próximo? Ele queria ignorá-lo. Então Jesus contou a parábola do bom samaritano, na qual ensina que o nosso próximo é todo aquele que precisa de nós, a quem podemos servir de alguma maneira, visto que a relação de próximo é recíproca. Então Jesus contou aquela parábola para que todos pudessem entender o que era o seu próximo. Então, irmãos, não adianta se esconder embaixo do cobertor, não adianta olhar para um lado e para o outro, não adianta procurar esquivar-se, porque não tem saída. Não podemos nos esquivar da lei de Deus. Bem, já que ninguém pode esquivar-se, claro, a lei é para todos. O texto de Romanos, capítulo 2, versos de 11 a 29, explica com clareza que Deus deu a lei a toda criatura humana, e não só aos israelitas, que receberam as tábuas da lei. Antes de Moisés, quando Deus criou o homem, deu-lhe a sua imagem e semelhança, na inteligência, na consciência moral e na espiritualidade da alma humana. Romanos capítulo 2, verso 14 diz, estes
referindo-se aos gentios, que não têm lei, mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. É o que está declarado também em Romanos, no capítulo 1, versos de 18 até o verso de número 20. A revelação de Deus na natureza, e inclusive Paulo frisa também na nossa consciência, é o que de Deus se pode conhecer. E por isso mesmo são os homens indesculpáveis. Esta é a razão porque Paulo afirmou que todos os que sem lei pecaram, também sem lei perecerão. Movidos por um sentimentalismo antibíblico, alguns chegam a citar esse texto erroneamente, ou poderíamos dizer até erradamente. Sem lei serão julgados. Não, o texto diz: também sem lei perecerão. Porque diante de Deus todos são indesculpáveis. Não há justificativa. A lei é para todos, para mim e para você também. Cumprir a lei exteriormente é relativamente fácil, mas não satisfaz a Deus. Não é o que você parece ser, é o que você é. Isso é o que interessa a Deus. O que você parece ser pode interessar aos homens, não é? Mas a Deus não. A Deus é o que você realmente é. Isso é o que Deus quer, não é? Os maiores adversários de Cristo, irmãos, foram intérpretes ou doutores da lei. Fariseus que cumpriam rigorosamente a lei na sua exterioridade. Eram homens de bom caráter, não quebrariam na letra nenhum dos 10 mandamentos. Tinham tanta convicção disto que numa parábola Jesus disse que um deles orava no templo assim: graças te dou, ó Pai, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Lucas, capítulo 18, versos 11 e 12. Jesus e João Batista, porém, os chamaram de hipócritas, porque só a sua capa, só o seu exterior, só o que o povo via era que interessava, mas no interior estava toda a podridão de sua vida, de suas vidas. Seu problema é que se tornaram legalistas, perderam de vista o fato de que a lei tem espírito e não só letra, e que não é possível cumprir-se a lei desrespeitando o seu espírito. No Sermão da Montanha, porém, Jesus declarou que não veio revogar a lei, mas mostrou o real significado dela, quando disse: quem no coração intenta o mal diante de Deus já transgrediu a lei. Então, importa cumprir a letra da lei, fazendo o bem ao próximo, e cumprir também o espírito da lei, amando no seu íntimo, amando no seu coração. Há tantos irmãos que se degladiam no íntimo, mas se abraçam de público. Isto é que é hipocrisia.
Em Mateus, no capítulo 5, no verso 20, Jesus diz claramente: se a vossa justiça, cumprimento da lei, não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Isto significa que, na letra, temos que ser rigorosos como eles eram, mas, além disso, temos que observar o espírito da lei. É inútil diante de Deus cumprir um aspecto da lei e não cumprir o outro. Alguns pretendem observar o espírito deixando de cumprir a letra. Lembremos, então, o que Paulo ensina sobre a lei escrita em Romanos capítulo 7, versos 12 e verso 14. Diz ele: por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal. Temos que observar todos os aspectos, queridos, da lei de Deus. Bem, Cristo nos ensina com o próprio exemplo. Cristo nos ensina com o próprio exemplo. Portanto, Cristo é o exemplo. Ele cumpriu rigorosamente as leis. Você pode ver isso com muita clareza em Mateus capítulo 3, versos 15, 17, 24 e de 24 a 27, entre outros textos. Tinha por costume ir às sinagogas aos sábados. Perguntou aos adversários quem poderia convencê-lo ou acusá-lo de pecado, e ninguém o pôde fazer. João capítulo 8, verso 46. Declarou que ele veio cumprir a lei. Mateus capítulo 5, verso 17, texto lido. Cristo não teve dúvida, porém, em contrariar as tradições dos anciãos a respeito da lei, quando aquelas se chocaram com o espírito da lei, e em acusar os fariseus de transgredirem a lei por causa daquelas tradições. Mateus capítulo 15, versos de 1 a 6. Finalmente, queridos, estamos chegando, caminhando para o final e a conclusão do nosso estudo de hoje. E eu gostaria de deixar aí algumas perguntinhas para que você possa comentar o assunto com quem está aí ao seu lado, né? Com as pessoas da sua casa, com a sua família que está aí com você, que você possa debater essas perguntas para fixar mais o nosso aprendizado. Bem, pare um pouco para pensar nisto. Quais são as consequências que se podem facilmente perceber da quebra de cada um dos mandamentos do 4º ao 10º? Segunda pergunta. Não é a transgressão desses mandamentos a causa direta e indireta de todos os problemas que a sociedade humana enfrenta? Terceiro, qual é o sentido maior dos mandamentos? O de proibição ou de orientação? Queridos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos faça entender e compreender mais a sua palavra. E a partir de agora, nós vamos estar estudando os mandamentos. Daqui em diante, vamos estudar cada um dos mandamentos, né? Então, essa é a razão pela qual esse estudo é longo, porque o nosso objetivo é tão somente o do aprendizado. Não estamos preocupados com o tempo que vamos levar, né? Já estamos aí a mais de 30 estudos a esse respeito, né? A respeito da nossa
confissão de fé. Muito bem. Estamos chegando ao final. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Não sei se Beguinha conseguiu entrar. Se conseguiu, eu vou passar para ele. Se não conseguiu, a palavra está aí franqueada para que os irmãos possam perguntar o que quiser. E nós temos aí o professor Pascoal e tá aí também o professor Davi, né, que podem responder também as suas perguntas. Pastor, boa noite. Paz do Senhor. Deixa eu fazer só uma pergunta. A respeito, não da lição, mas do culto de Natal. O senhor já tem data prevista para dia 24 ou dia 25? Paulino, nós vamos conversar com os irmãos e eu dou um retorno isso para você no máximo domingo. Tá certo? Pronto, tá certo. A esposa está me aperreando aqui. Ela já me perguntou também. Eu fiquei com medo dela puxar minha orelha. Ela puxa mesmo. Ela já puxou a minha. Tá certo? Ela já me perguntou também. Tá certo? No máximo domingo eu respondo isso. Tá certo? Tá certo. Obrigado. Bem, irmãos, nós vamos terminar esse momento. Eu vou pedir ao nosso irmão Marconi, tá aí ainda, para fazer uma oração final, Marconi. Tá ali, estou vendo. Pedir a Marconi para fazer a oração final. Amém? Amém. Amém. Oremos, irmãos. Bendito Deus, amado Pai, louvado seja teu nome. Te damos graças, ó Deus, por essa rica oportunidade de estarmos aqui reunidos através desses meios eletrônicos, mas aprendendo um pouco mais de tua palavra, que nos edifica, Senhor, que nos traz vida. Bendito Deus, amado Pai. Queremos te dar graças por cada irmão que participou desse estudo, pelo nosso pastor Saul, e por tudo mais que o Senhor tem feito por nós, te damos graças, ó Deus. Senhor, te pedimos que nos dê uma boa noite, sono tranquilo e restaurador. Amém. E que em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos desde já. Amém. E graças a Deus. Amém. Irmãos, eu gostaria só de ter um tempinho dos irmãos aí, tá certo? Amanhã nós vamos ter um culto em esperança. É o lançamento da pedra fundamental do Templo de Esperança. No sábado, nós vamos ter a inauguração da Igreja de São Sebastião de Lagoa de Roça, tá certo? E domingo, os trabalhos normais da igreja. Rogamos a Deus que esteja abençoando os irmãos e até lá. Deus abençoe, queridos. Sim, também dia 18. Vou avisar domingo, mas dia 18 nós temos culto especial em Barra de Santa Rosa, que é o 2º aniversário da igreja. Ok? Então, que Deus abençoe os irmãos. Reverendo? Sim. Só uma dúvida de como vai funcionar a dinâmica do sábado, né? Se cada um, se pode ir muita gente, se vai ter o encontro dos carros para ir todo mundo junto. Como é que vai funcionar essa dinâmica? Pode, pastor, pode ir muita gente, não tem problema não, sabe? Se for o caso, bota a cadeira até lá fora, tá certo? Mas cabe 200 pessoas sentadas tranquilamente, tá certo? Então pode ir tranquilamente, tá certo? Seria bom ir comboio, porque é questão de achar o local da igreja, né? Então a gente pode combinar no grupo quem é que deseja ir, e então a gente se encontra, marca um local de encontro, né? Não sei se eu vou antes, por razões de estar com o grupo que vem de eu não sei ainda, só vou saber amanhã, porque amanhã eu vou encontrar com o grupo de Pinheiros, e eu não sei a dinâmica do sábado, como vai ser com eles, né? O culto, tudo bem, agora com eles eu não sei ainda como é que vai ser. Mas é muito importante, o pastor Davi levantou bem, que no grupo a gente pode ver quem é que vai, quais os veículos que vão, né?
para que a gente possa alocar bem e todos que quiserem possam ir. Beleza, pastor? Ok, ok. A gente combina, né? Do grupo. Tranquilo. Beleza? Beleza. Muito bem. Que Deus nos abençoe, queridos. Boa noite. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Rei supremo guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem juntos